Olá, quinto ano, tudo bem? Mais uma aula de história hoje. Tia Meire, vai falar com vocês hoje um capítulo novo. Nós já terminamos sobre a abolição da escravidão, fizemos atividade. Tia Meire vai mandar, tá mandando para vocês sempre o gabarito para vocês conferirem. Qualquer dúvida vocês falam com a tia, tá bom? Manda as dúvidas para vocês que a Tia Meire vai tentar resolver, ok? Hoje nós vamos começar falando do capítulo 4, página 117. Quando vocês forem assistir as aulas de História e Geografia, eu gostaria que vocês sempre pegassem o livro ângulo e acompanhassem as páginas que a Tia Meire está falando. Porque aí vocês podem pausar o vídeo, podem ler, voltar um pouquinho o vídeo para ver o que a Tia Meire está falando, para fixar bem, né? Essa é a nossa vantagem da aula gravada, né? A gente tem que tirar o lado bom das coisas. E aí a Tia Meire já começou a sublinhar aqui no início, ó, aqui em cima. O título desse capítulo fala assim: Oposição à monarquia, as ideias republicanas no Brasil. O que quer dizer isso? O que seria monarquia? Monarquia é porque o nosso país até então era governado pelo rei Dom Pedro II. Nós já estudamos essa trajetória, né, da vinda da família real para cá, Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ok? A gente começou a ver isso lá no 4º ano. Então, mas as camadas da sociedade, elas estavam insatisfeitas com esse governo. Cada um tinha alguma coisa de ruim para falar. E nessa época também, é o que o livro aqui nessa página fala, as pessoas começavam a mudar para a cidade em busca de emprego. Porque a escravidão já tinha acabado, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então esses escravos iam para a cidade em busca de emprego, e também as pessoas que viviam no campo, nem todas eram proprietários de terra. Muitos deles eram trabalhadores rurais, e eles também queriam melhores condições de trabalho, então as pessoas começavam a ir para a cidade. Lá na cidade, as ideias sobre um novo governo começava a aparecer. Um ia falando para o outro, começaram a surgir os jornais. Então, essas ideias começavam a aparecer e um ia falando para o outro, né? Então, essa aqui, ó, aquela questão, né, do trabalho escravo, trabalho assalariado, qual que era melhor, também era foco, né, de debate nas cidades. Então, aqui na página 118 até a página 120 do livro de vocês, a gente vai começar a entender algumas classes, né, algumas camadas dessa sociedade que não queriam mais a monarquia, queriam um governo republicano, queriam que houvesse mais participação do povo na política. Vamos entender por que eles não queriam isso? Vamos lá. Então, na verdade, aqui está falando que o título que Dom Pedro recebia nesse momento era defensor perpétuo do Brasil, como se ele tivesse que ficar no governo para sempre. E esse título, né, de defensor perpétuo do Brasil mostrava o quê? Que ele defendia todas as pessoas, todas as camadas da sociedade, mas as pessoas, na verdade, não estavam sentindo isso. Então aqui começa falando dos militares, olha, desenho dos militares aqui, né, cavalaria. Por que que os militares não estavam gostando do governo? Porque tinha tido uma guerra com um país, né, chamado Paraguai, né? Então, nessa guerra do Paraguai, quando os militares retornaram dessa guerra, eles gostariam de ter tido mais honras, né, ter sido mais valorizados, e eles não sentiram isso. Então eles achavam que tinha sido assim, que o governo, né, Dom Pedro, não tinha dado tanta importância a tudo que eles tinham se empenhado nessa guerra. E os militares de alta patente, eles tinham direito, né, eles sempre tinham cargos lá na Câmara dos Deputados. E de repente isso começou a diminuir. Por quê? Porque os filhos de barões, né, a grande elite que existia na época, começou a formar seus filhos advogados.
Então, por ter esse conhecimento com o imperador do Brasil, Dom Pedro, esses filhos de cafeicultores começaram a ocupar os cargos que antes eram ocupados pelos militares. Então, os militares ficaram um pouco insatisfeitos. E os militares de baixa patente começaram a ficar insatisfeitos porque achavam que estavam ganhando um pouco. O que eles estavam ganhando estava mal dando para sustentar a sua família. Então, eles achavam que se mudasse a forma de governo, as condições financeiras deles iriam melhorar. Então, por isso, eles estavam contra essa monarquia. Aí, tem aqui os cafeicultores do Oeste Paulista, né? Esses cafeicultores do Oeste Paulista foram aqueles cafeicultores que defendiam a abolição da escravidão. Eles concordavam de contratar pessoas pagando salário. Eles tinham uma visão, né, de trabalho assalariado, trabalhadores livres, e eles tinham uma visão assim ampla, eles queriam um crescimento do nosso país. Então eles começaram a investir na criação de bancos, de estrada de ferro, mas eles achavam que Dom Pedro não estava empenhado também da mesma forma que eles. Eles não viam uma visão de Dom Pedro nessa questão de crescimento do nosso país. Então eles achavam que Dom Pedro, na verdade, estava atrapalhando o crescimento, que não via nesse governante aspirações para o Brasil ter grandes coisas, né? Então eles eram contra esse governo, também queriam outra forma de governo para o Brasil. E aí nós tínhamos também os cafeicultores do Vale do Paraíba. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram a favor da escravidão. Eles não queriam o fim da escravidão. E eles eram apoiadores de Dom Pedro. Eles concordavam com Dom Pedro até acontecer a abolição. Depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, eles perderam os seus escravos. E eles tinham, comprado esses escravos com alto preço. Então, eles não receberam nada em troca desses escravos. Eles simplesmente tiveram que libertar os escravos. Então, eles achavam que tinha ficado em prejuízo e que o imperador não tinha feito nada por eles. Eles apenas ficaram no prejuízo. Então, depois da abolição da escravidão, eles pararam de apoiar Dom Pedro. Eles achavam que tinha ficado em prejuízo, não gostaram do que tinha acontecido e também já começaram a querer outra forma de governo. Aí nós temos as camadas médias urbanas. O que eram essas camadas médias urbanas? Eram aquelas pessoas que tinham ido para a cidade ou para outros países estudar e voltado para o Brasil. Eram jornalistas, arquitetos, eram dentistas, comerciantes, pessoas que tinham um grau de instrução e um poder aquisitivo bom, elevado também. E aí eles se reuniam, liam jornais ou mesmo falavam, escreviam jornais contra essa forma de governo, porque eles já tinham visto, já estavam vendo em outros países, principalmente na Europa, outras formas de governo e achavam que no Brasil também tinha que ser assim, que essa questão de monarquia já não estava dando mais para continuar no Brasil. E aí nós temos, a parte dos trabalhadores urbanos. Esses trabalhadores urbanos aqui é aquela classe menos favorecida economicamente que a sociedade tinha naquela época. Eram as pessoas que trabalhavam para se manter, para manter suas famílias, e essas pessoas ganhavam pouco. Muitas vezes não estava dando nem para o sustento da sua família. Então eles imaginavam o quê? Que se tivesse uma nova forma de governo, eles poderiam participar da política, poderiam ser ouvidos, ter voz e também ter um salário melhor para sustentar suas famílias, porque as coisas não estavam boas para eles. Então, para a gente perceber, todos eles queriam melhoria de alguma forma, mas principalmente queriam também ser ouvidos, queriam ter participação da política. Porque quando se tem um imperador, como era o caso de Dom Pedro, só o imperador decide. Ele não abria muito para ouvir a opinião das pessoas. E isso estava gerando um descontentamento.
Então a gente viu o que aqui? Que a monarquia, que antes, né, era bem vista, estava tudo bem, que as pessoas continuavam lá nas suas fazendas com a escravidão, de repente começou a não agradar. Não agradar a quem? A diversas partes da sociedade. Os militares, os cafeicultores do Vale do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba, camadas médias urbanas e parte dos trabalhadores urbanos. Vocês podem perceber, não sei se vocês conseguiram ver, Tia Meire já marcou, como está sempre falando para vocês, marcou várias partes do texto. O que eu quero que vocês façam agora? Que vocês voltem, releiam esse capítulo que a gente falou até aqui, marquem o mais importante e façam o exercício da página 121. Olha só. Para essa semana eu quero que vocês façam até aqui, tá? A Tia Meire não vai avançar mais, não vai ficar muito conteúdo, né? Muita coisa pra gente poder reler e entender. Quero que vocês façam até aqui, tá? Aproveitem, alguma dúvida vocês vão no vídeo, como a Tia Meire já falou, pausem, ouçam novamente, releiam, grifem e façam o exercício da página 121, tá bom? Muita saudade de vocês. Beijão!